Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Saulo Nascimbem e hoje a gente vai falar aqui sobre matemática financeira. Vamos te ensinar a ficar rico ou ficar pobre. Mentira. Vamos falar sobre alguns conceitos de juros compostos, juros simples e aprender a fazer algumas continhas envolvendo porcentagens. Bora comigo aqui! Hoje a gente vai trabalhar, pessoal, com exercícios de juros simples, juros compostos. O que a gente tem aqui para trabalhar normalmente está em torno de um valor inicial, algum tempo que esse valor ele vai valorizar ou desvalorizar, a taxa de juros. Então a gente vai trabalhar bastante com essa ideia de porcentagem. É comum a gente ter uma abordagem para matemática financeira, principalmente quando se trata de juros compostos, quando a gente similar ao que a gente trabalha com progressão geométrica. Então, falar de juros compostos, progressão geométrica, falar de juros simples com progressão aritmética são assuntos que estão bem paralelos ali, bem próximos, tá? Então, vale a pena você aprender um pouquinho sobre progressões geométricas, progressões aritméticas e aplicar em matemática financeira. Vamos aqui comigo para a gente entender aonde que está isso aqui, essa parceria aqui entre esses dois assuntos. Esse primeiro exercício, suponha que um certo equipamento que custa R$80 mil desvalorize 10% ao ano nos 6 primeiros anos de uso. Qual será o valor em reais deste equipamento após 3 anos de uso? Então ele vai desvalorizar 10% de cada ano. Então, a gente poderia olhar para isso de duas maneiras, uma certa e outra errada. Se você calcular 10% do valor de 80 mil, né, 10% até uma conta fácil de fazer, vai dar 8 mil, só você deslocar a vírgula uma ordem para a esquerda, e multiplicar esse valor por 3. Isso é um erro muito comum. E em questões de processos seletivos, de vestibulares, de Olimpíadas, você normalmente vai ver esse valor na questão A, no item A das alternativas. Uma pegadinha. A ideia da gente entender esses juros compostos, essa desvalorização de 10% ao ano, é entender que o valor de referência muda a cada ano. No primeiro ano, ele desvalorizou 10% de 80 mil. No segundo ano, esse valor já é outro, não é mais 80 mil. Então, reduziu ali 8 mil, vai passar para 72 mil, vai desvalorizar 10% de 72 mil. No ano seguinte, vai desvalorizar 10%, não mais de 72 mil, mas do novo valor obtido. Então, é similar ao que a gente trabalhava com progressão geométrica. Você vai multiplicando cada termo pela razão. Nesse caso, a nossa razão aqui, essa desvalorização de 10%, é o 0,9. Mas Saulo, de onde você tirou esse 0,9? Vamos entender aqui olhando para a fórmula. Você já deve conhecer essa fórmula de juros compostos. Observe que ela é similar à fórmula da progressão geométrica. O AN, que é o que a gente chama de montante, é o capital inicial, ou o termo inicial, mais ou menos a razão, e aí eu vou explicar esse mais ou menos já para vocês, mas é mais ou menos a razão, elevado ao n, que é o número de termos. Então isso aqui é uma fórmula de progressão geométrica. Na prática a gente vai trabalhar com essa valorização ou desvalorização, que é onde entra o lance do mais ou menos. Se eu estou valorizando, eu vou usar o mais, se o valor está aumentando, eu vou usar o mais, e se o valor está diminuindo, eu vou usar o menos. Nesse caso, é uma desvalorização de 10%. Então, olha aqui como ficou a minha fórmula. O valor inicial, 80 mil, vezes 1 menos 0,1, que é aquele 0,9 que eu tinha dito para vocês, elevado a 3, que é depois de 3 anos. Fazendo essa conta, 80 mil vezes 0,9 ao cubo, elevado a 3, faz a calculadora ali rapidinho, ou treinando conta ali no papel, você vai chegar em 80 mil vezes 0,729, que dá R$ 58.320. Então, esse é o valor que esse produto, né? Então, aqui a gente tem um certo equipamento que custava 80 mil, depois de 3 anos, ele vai custar R$ 58.320, que é o que temos na alternativa B, uma desvalorização grande de 10%. Isso vale também para você entender como funciona a ideia de rendimentos, de valorização, de
né, poupança, quanto mais você tem de dinheiro, mais o seu rendimento ali vai ser, né? Vai ser maior ainda. Então, a ideia de você ficar rico ou a ideia de você ficar pobre vai depender desse mais ou menos aqui. Quanto mais dinheiro você tem, mais você vai ganhar. Quanto menos dinheiro você tem, quanto mais você deve, mais você vai dever. Então, cuidado aí, hein, pessoal? Tem que cuidar do dinheiro. Vamos para o exercício número 2. Gabriel e Júlia investiram dinheiro em criptomoedas durante 2 anos e tiveram sorte. Os rendimentos foram muito bons. Gabriel investiu R$1.000 em uma criptomoeda nova, que rendeu 80% no primeiro ano e 25% no ano seguinte. Um belo de um rendimento. Júlia também investiu R$1.000 em uma criptomoeda mais estável, que manteve taxas de rendimento constantes nesses 2 anos. Ao final desse período, Gabriel e Júlia estavam exatamente com o mesmo dinheiro. A taxa de rendimento anual da criptomoeda escolhida pela Júlia foi de... Pessoal, olha só, a gente está agora comparando duas variações. Eu tenho as taxas e eu consigo calcular exatamente qual é o valor que o Gabriel estava depois de 2 anos. Ele teve um rendimento de 80% no primeiro ano, então de R$1.000 multiplica ali por 1,8 para obter esse novo resultado, e aí multiplica por 1,25 para obter o valor no segundo ano. Então eu sei quanto o Gabriel recebeu. Eu preciso calcular o quanto foi a taxa de variação do dinheiro da Júlia, do investimento da Júlia. Vamos fazer essas contas aqui comigo? Usando mais ou menos a mesma ideia daquela fórmula dos juros compostos. Ó, eu tenho que o 1 mais I, até porque eu não preciso mais do capital inicial, os dois investiram o mesmo valor, tá? Então eu poderia colocar aqui 1.000 vezes 1 mais I ao quadrado, 1.000 vezes 1,8 vezes 1,25, mas o 1.000 não faria diferença, já que os dois investiram o mesmo valor. Eu vou comparar aqui 1 mais I ao quadrado, é a mesma taxa nos 2 meses, 1,8 e 1,25, que é a valorização de 80% no primeiro ano e a valorização de 25% no segundo ano do rendimento, do investimento do Gabriel. E aí, fazendo essa conta, vai dar 2,25, né? Fiz o produto. Tem que tirar uma raiz quadrada aqui desse 2,25, vai dar 0,5 o resultado do I. Né? Você passaria ali o 1 subtraindo, né? Então 1,5, tira o 1, vai dar 0,5. Esse 0,5 é a taxa de 50%. Você tem que voltar ali para a porcentagem para chegar até o resultado. Alternativa C, 50% então de resultado. Beleza? Tudo bem? Bora mais um? Bruno fez um empréstimo de R$1.000 a juros simples mensais de 10%. Qual que é essa ideia de juros simples? A gente vai calcular o valor dos juros. 10% de R$1.000 é R$100. Então, esse é o valor que vai aumentar a cada mês. O juros simples ele é calculado uma única vez e aí ele é somado a cada período, a cada tempo, a cada ano, a cada bimestre, depende do que é dado no problema. Por isso que é a semelhança que eu disse para vocês no começo com progressão aritmética. Na progressão aritmética você soma sempre o mesmo resultado, ou a mesma razão, perdão. Aqui a gente vai somar sempre o mesmo valor. Então eu calculei 10% de R$1.000, dá R$100. Esse é o juros que vai ser somado a cada mês. Quando você combina, você me paga R$10 a mais a cada mês que passar, cada dia você me dá R$5 a mais, você está atribuindo aí um juro simples. Ele não varia de acordo com o tempo. Nesse caso, é uma progressão aritmética. Lembra lá dos conceitos de PA que você já estudou, para você poder trazer esse paralelo. Progressão aritmética com juros simples, progressão geométrica com juros compostos. Na verdade, a matemática financeira nada mais é do que uma aplicação desses conceitos. Tá? Então, domina um, domina o outro, tá ali junto. Seguindo com o nosso problema. 2 meses após, pagou os R$700 e 1 mês depois desse pagamento, liquidou o débito. Este último pagamento para a liquidação do débito foi de... Então, vamos entender a cronologia da coisa. Ele fez um empréstimo de R$1.000 a juros simples mensais de 10%. Passaram 2 meses. De quanto que era a dívida dele nesse momento? Vamos resolvendo aqui, ó. Após 2 meses, a dívida dele era R$1.000 mais 0,1 vezes 2 vai dar R$1.200. Ele pagou R$700. Então, 1.200 menos 700, ele passou a dever R$50. E aí,
Passou mais um mês, ele teve um juros aí de 10% agora desse valor de R$500. Então, os juros passou a ser de R$50, ou seja, ele estava devendo 550. Resposta final, alternativa A, de acabou a aula. E aqui encerramos nosso curso digital de matemática. Espero que vocês tenham gostado. Manda aí nos comentários quais as sugestões aí que você quer para novos vídeos, para novos cursos de matemática, talvez um curso de matemática 2 aí. E lembrando vocês que esse curso ele tem como principal objetivo despertar em vocês o interesse em estudar um pouco mais de matemática. A gente falou aqui de alguns temas importantes, não são todos os temas da matemática, nem perto disso. E tem muita coisa para a gente falar, tem muita coisa para estudar de matemática, mas é importante você treinar bastante, pessoal. Cada um dos nossos encontros, cada uma das aulas tem uma listinha com exercícios, então vale a pena você treinar bastante, com muita dedicação, correr atrás de cada vez mais exercícios, provas para realizar, e quanto mais você treinar, melhor você vai ficar, mais você vai gostar da matemática, e aprender é sempre bom. Beleza, pessoal? Então, bom estudo para vocês, muito obrigado pela audiência e até mais. Valeu!